Paz, seu irmão da boa idade. Paz seu a todos, viu? Que todos tenham um bom dia e uma semana abençoada por Deus. A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, e o versículo 4 e 5, que diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Há dois detalhes aqui que chama muita atenção da gente. Porque Paulo, ele pediu autorização aos seus superiores para ir atrás daquele povo, o povo hebreu, né? O povo que servia a Deus. A perseguição de Paulo com seu grupo de homens era atrás daquele povo. Mas veja um detalhe: Jesus disse, porque me persegues, né? Isso é muito forte, isso é muito forte, né? Você vê como é que Deus trata o seu povo, né? Mexeu com o povo, mexeu com ele, né? Ainda tem outro detalhe que Jesus fala para Saulo, que diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Gente, eu tive pesquisando o que é aguilhão, o que significa os aguilhões, e diz aqui que aguilhão é uma vara longa com uma ponta de ferro afiada usada para guiar ou disciplinar animais com bois, né? Quando queria aqueles homens daquela época nas fazendas, ele para guiar o boi, para disciplinar aqueles bois bravos, ferozes, ele usava essa ferramenta, né? Então, o que é que Deus estava comparando aquele povo com o aguilhão? Saulo, por que você persegue um povo que não pode ser derrotado? Por que você persegue um povo que tem a proteção? Por que você persegue um povo forte? Por que você persegue um povo desse jeito, sabendo que você não vai vencer esse povo? Não resista ao meu chamado. Amém? Então Deus tem um grande carinho, um grande amor por esse povo que serve a Ele, né? Então é essa proteção que Deus tem sobre nós, é essa confiança que nós devemos ter em Deus, né? Por quê? Porque o que é que traz para a gente? Daniel, ele tinha Deus, mas não evitou que ele fosse lançado na cova dos leões. Daniel tinha Deus, mas não evitou que fosse lançado dentro da fornalha. A grande diferença é que Deus estava com Daniel, né? A, 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 a presença de Deus não é a ausência de tribulação. A presença de Deus não é a ausência de crises. A grande diferença é que em todas as situações Deus está presente. Não é isso? Então o que Deus quer é uma confiança nele, né? Não é fácil, não é fácil, né? Nós sabemos que às vezes quando a tempestade ela vem de uma maneira, né, forte, a gente às vezes estremece na base, mas devemos fazer como fez Daniel, né? Daniel ele não supor, ele não se importou com as consequências, entende? Ele não se curvou diante daquele rei, né? Porque ele sabia que o Deus grande que ele tinha era suficiente para livrar daquela situação, né? Entendeu? A, 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 a situação, às vezes, ela se altera de uma maneira que estremece a nossa fé, abala a nossa fé. Mas a confiança em Deus tem que estar acima de qualquer situação. No Salmo 91, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, quando nós depositamos a nossa confiança num Deus grande, o Deus ao qual nós servimos,
Nós passamos pelo vendaval, pela tempestade, pelas crises, pela situação difícil, certo? Pelas enfermidades, confiando que nós iremos ter vitória, que Deus está ao nosso lado, Deus está conosco em qualquer situação, né? Deus quer essa intimidade, essa confiança, essa aproximação, né, com Ele, né? É, é, quando Deus moveu a Babilônia contra o povo de Israel, não foi por maldade, não. Foi por proteção, né? Foi para que o povo passasse a confiar mais nele, né? Passasse a acreditar mais em Deus, certo? Então, nesta manhã de segunda-feira, tudo pode acontecer durante a semana. A semana pode ser uma semana abençoada, uma semana de tranquilidade, como de repente pode surgir um vendaval, pode surgir algumas crises, mas que nós tenhamos a confiança de que Deus está no controle, né, da situação. Então, o, 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 o que Deus estava falando para Paulo naquela hora, Paulo, esse povo me pertence. Paulo, esse povo foi chamado por mim e eu tenho uma grande responsabilidade com esse povo. Paulo, esse povo me serve. Paulo, esse povo está sob a minha tutela, né? Então, nós somos um povo que temos um Deus grande, vivo e onipotente, onipotente, você entende? Esse é o Deus ao qual nós servimos, né? Somos falhos. Quem é perfeito? Ninguém. Somos falhos, né? Somos sujeitos a situações que a nossa fé ela vai ser colocada em prova, não é isso? Mas sempre sabendo que Deus está ao nosso lado, né? O Saulo ele foi transformado no apóstolo Paulo e ele viu isso, né? Depois que ele reconheceu quem estava o chamando, né? Aquele que estava chamando, aquele que estava com ele naquela hora falando com ele, era justamente o Deus de Israel. Aquele servia antes, achando que aliás, né? Ele era fiel à lei de Moisés, né? Ele era fiel a lei mosaica, né? Mas o Jesus que estava ali era o próprio Deus chamando Saulo: Saulo, não faça isso, porque você não vai vencer sozinho, né? Então, gente, vamos confiar mais em Deus, vamos perseverar. A situação não é fácil, as crises estão cada vez mais aumentando, os governos estão se unindo contra Deus, né? Contra Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros, um povo separado, entende? Mas sempre pressionado pelo mundo, porque o mundo nunca vai aceitar os mandamentos de Deus, a doutrina de Deus. Então nós somos um povo separado e temos que ter a confiança naquele que está nos guiando, não é isso? Então, nesta manhã, nós vamos depositar a confiança em Deus, né? Porque a semana é longa, a semana tem 7 dias, mas são 7 dias que podem ser 7 dias de bonança ou 7 dias de crise, né? Mas que Deus não vai evitar que nós passemos por essa crise, mas Ele estará junto conosco na crise, né? Ele está junto conosco para nos dar livramento. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza. A presença de Deus é segurança. A presença de Deus é como se. Eu morei em Afogados. Em Afogados tem uma avenida, aquela avenida de Afogados, ou a Conselheira Leal, a Conda Boa Vista, são uma avenida que tem um fluxo de carro muito grande, né? O trânsito é imenso, né? Mas se uma criança de 2 anos, eu vou citar 2 anos, porque uma criança com a idade dessa, uma criança totalmente inocente e não tem a noção do perigo que está ao seu redor. Aquela criança segurando no braço ou na mão do pai, atravessando aquela avenida, aquela criança não está preocupada com os carros que estão para lá e para cá, com o perigo que está à sua volta, porque ela está segurando na mão do seu pai. E sabe que o pai que está ali ao lado dela, segurando a mão dela,
vai protegê-la de qualquer coisa que acontecer ao seu redor. Então, essa confiança devemos ter em Deus, certo? Que nós venhamos nessa semana, no começo desse mês, certo? Fortalecer mais a nossa fé. Porque o Deus que nós servimos é um Deus criador, é um Deus grande, é um Deus onipotente, onipresente, é um Deus que nunca perde em batalha. A nossa descrença, a nossa falta de fé, a nossa pequena confiança é que às vezes traz aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo. Mas se você parar e pensar um pouquinho e começar a depositar aquela confiança em Deus, a buscar mais a presença dele, aí você vai se fortalecendo, você vai se erguendo novamente, você vai confiando. Aqui, então você vai usar o quê? Aquela ferramenta com um aguilhão, uma fé forte, uma fé confiante em Deus, viu? Nesta manhã vamos unirmos a nossa fé em Deus, entregar na mão dele e deixar que ele guie, porque ele sabe o caminho, ele sabe como fazer. Não somos nós, né? Não somos nós. A Bíblia diz lá se me falha a memória, no livro de Isaías 40, Isaías 41, se me falha a memória, Isaías 41, do, do 10. Vou ler, eu vou ler do 10. Veja como é que Deus trata os seus escolhidos. Não que Deus não proteja o mundo todo, que tudo é criatura de Deus, mas nós que fomos chamados, nós que fomos escolhidos, nós que nos reconciliamos com Ele, nós que fomos adotados através do Filho dele, Jesus Cristo, como filho, temos essa proteção. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-lo-ão, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiram contigo. Porque o Senhor teu Deus te tomam pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o Santo de Israel. Gente, isso é muito forte. Se a gente se apegar a essas palavras, você vai ver que o que acontece ao nosso redor é coisa pequena. Né? Isso é a palavra de Deus, isso não é um livro qualquer. Né? Se você ler um livro qualquer, você vai não dar atenção. Mas a Bíblia é sagrada, homem de Deus, profeta que foi usado por Deus, Deus usando o homem para falar ao seu povo, né? Chamando a gente de bichinho de Jacó, com todo carinho. É preciso devemos crer, confiar, segurar na mão dele, sem medo, né? Às vezes nós nos assustamos, né? Às vezes nós somos pegos de surpresa, né? E aquilo traz o medo, a ansiedade, mas você tem que olhar assim e ver que a sua mão está agarrada na mão do seu Pai, que é Deus, né? E nesta manhã continue segurando nessa forte mão, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmão? Eu peço aos irmãos que continuem orando um pelos outros, certo? Para que Deus continue nos guiando, né, com a sua forte mão. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pela atenção de todos e tenham todos uma semana abençoada, segundo a vontade do Senhor. Amém? Obrigado pela atenção de todos. Amém, Jesus.